Olá, amiguinhos, eu sou o Luiz Fabretti, estou aqui hoje com o Paulo Cogos. Aliás, eu queria ter perguntado antes, esqueci, é Cogos ou é Cogos? É Cogos, eu achava que era Fabrete e é Fabrete, né? Isso. Beleza, deixa eu só tirar o vídeo aqui que ele está dando. Aí, beleza. Tudo bem, então eu estou aqui hoje com o Paulo Cogos e a gente vai falar sobre direitos dos animais. Na verdade, isso é mais o título, né? Mais a manchete, assim, porque é uma questão mais ampla e mais fundamental da ética, que é o que torna alguém um sujeito de direitos. Ou uma frase que eu acho até melhor é o que torna alguém digno de consideração ética, alguém digno de ser levado em consideração nas nossas ações. E a posição do Cogos, ele me corrige aí se eu estiver errado, é que no caso dos animais, pelo menos, é, tanto faz, não importa o que qualquer um faça, qualquer coisa ali que for feita em relação aos animais, tá bela e moral. E a posição que eu vou defender hoje é que, pelo menos, se não todos os direitos, mas pelo menos alguns, os animais têm algum tratamento ético devido a eles. As regras vão ser bem simples, a gente vai fazer mais ou menos 1 hora de debate, procurando manter os dois falando mais ou menos ao mesmo tempo, mas vai ser, como disse o Cogos aí, ordem espontânea, a gente vai fazer no bom senso mesmo, porque não tem moderação. Então, é isso. Então, eu peço para o Cogos começar, se ele quiser, dizendo qual é o raciocínio dele para que animais não tenham direito, para que não importe o que a gente faça com eles, esteja tudo correto. Boa noite, Fabrete, boa noite aos espectadores. Eu quero começar corrigindo uma coisa que você falou. Eu não acho que qualquer coisa que seja feita com os animais seja belo e moral. O catecismo da Igreja Católica, que eu como católico sigo, é muito claro. Os animais fazem parte da criação e o homem, ele deve cuidar da criação com a devida dignidade que a criação merece. Mas o homem, obviamente, é superior ao resto da criação. Não aos anjos, mas é superior à natureza. E Santo Tomás de Aquino colocava isso muito bem. Então, nós precisamos entender que, apesar dos animais, pelo fato de existirem, terem implicações no funcionamento moral da criação, eles não são sujeitos de direito. Ou seja, não é moral você sair torturando gatinhos. Eu não defendo isso, isso é uma coisa abominável. Mas isso não equivale a dizer que gatos têm direitos. Eles não pertencem à esfera moral. Eles apenas, por existirem, possuem implicações morais. Então, embora não seja moral torturar gatinhos, você não pode ser legalmente julgado por fazer mal a um gato, já que o gato não é sujeito de direito. Ou seja, numa sociedade libertária, você poderia muito bem ser boicotado, ou você poderia estar sujeito a contratos privados que te impedissem de fazer maus tratos contra gatinhos. Mas o fato é que você pode, na natureza, caçar um gatinho. E aí, se você vai caçar de uma maneira humana ou de uma maneira desumana, é um problema da sua consciência moral. Não é um problema legal. O meu ponto é o seguinte, Fabretti. Eu vou procurar evitar argumentos religiosos aqui, de forma que qualquer pessoa, mesmo que não tenha o dom da fé, possa entender o que eu quero dizer. No universo existem 2 cenários possíveis. E só 2. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Não existe uma terceira opção. Vamos assumir que Deus não exista. Se Deus não existe, não existe o que nós chamamos de direito natural. Não existe um direito intrínseco. E, afinal, não existe uma moralidade absoluta, já que a moralidade absoluta, o bem absoluto, se define como vontade divina. Ou seja, aquilo que nós chamamos de direitos num cenário sem Deus seriam convenções, um fenômeno social explicado biologicamente, por processos bioquímicos resultantes do processo evolutivo. Isso seria o direito. Logo, seria razoável imaginar que uma espécie procuraria que essas convenções estivessem concatenadas com a sua própria sobrevivência. Um analista ecológico analisaria assim o comportamento de uma espécie. Ou ela não seria uma espécie saudável. Você imagina, por exemplo, aqueles patos lá do Havaí que foram contaminados pela radiação dos testes nucleares e colocavam o ovo fora do ninho. Aquilo é um comportamento contrário à preservação e perpetuação da espécie. Agora vejamos o homem. O homem, então, num cenário sem Deus, seria um animal biológico com um grau de evolução do telencéfalo suficiente para falar em direitos. Um fenômeno social, um construto social, nesse caso. Agora, esses direitos estão alinhados à sobrevivência humana ou não? Direitos dos animais significa gastar energias da espécie com outras espécies e ainda por cima colocar em risco a nossa sobrevivência.
Se o homem tivesse esse papo de direito dos animais na pré-história, nós não estaríamos aqui para falar em direitos hoje. Nós teríamos morrido de fome, teríamos morrido de frio. E como antes do homem ninguém falava em direito, já que o homem é o único animal com essa capacidade, onde eles estavam? Eles simplesmente não existiam na forma como nós estamos discutindo aqui. Então o homem criou direitos quando ele surgiu? Como se ele não é diferente dos animais? Então o homem não poderia ser igual aos outros animais. Por isso que nós cairíamos então no cenário onde Deus existe. Se Deus existe, vamos assumir que seja o Deus judaico-cristão. Monoteísmo. Afinal, se for politeísmo, tem mais de um Deus, então nenhum dos dois é Deus. Esse Deus judaico-cristão criou o homem à sua imagem e semelhança, dotado de uma alma que possui faculdades de inteligência e vontade. E por causa dessa inteligência e vontade, ele é capaz de deliberar ações, tendo em vista conceitos de certo e errado. E da sua própria criação emana a dignidade do homem como filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Pai. Daí emana o seu direito. Os outros animais não têm isso. Os outros animais são um pouco mais do que aquilo que René Descartes dizia que eram os animais. Robôs orgânicos. É um pouco mais que isso. Os animais, como dizia São Tomás de Aquino, eles têm uma alma sensível, mas não é uma alma dotada de inteligência e vontade. Vontade racional, deliberada. O que eles têm é uma tendência instintiva. A alma deles é mortal. Ou seja, não estou pedindo para você ser ateu nem para você ser religioso. Mas se só existem dois cenários possíveis e os animais não têm direitos em nenhum dos dois cenários, então eles não têm direitos at all. Esse é o meu ponto. Bom, introdutoriamente é isso. Muito bem. A minha posição, apesar do Cogos ter feito aí, não pode fazer qualquer coisa e tudo mais, mas ainda minha percepção é de que, na verdade, em qualquer dos dois cenários, a conclusão é que os animais teriam pelo menos alguns direitos. O Cogos começou dizendo que todo direito, que os direitos significariam você gastar recursos para defender os animais. Mas, na verdade, todo direito ele significa você gastar recursos de uns para defender aqueles que não puderem se defender sozinhos, né? Isso mesmo entre humanos, como é o caso célebre da discussão que a gente teve no meio libertário há muito tempo, que era do tal dos retardados não têm direitos. Você também vai ter, se eles tiverem direitos, que gastar recursos seus para defender essas pessoas, esses que são na categoria aí dos que a gente pode chamar de incapazes, né? Aliás, peraí que caiu um negócio aqui. Aliás, mesmo se não digo nem de gastar recursos para defender, porque alguém poderia dizer que isso é uma obrigação positiva e tudo mais, mas eu digo pelo menos em termos negativos, de que você deveria se abster de ir lá iniciar a agressão contra esses seres, né? E o caso que eu uso para dizer, então, como a gente vamos tentar evitar aqui, como o Cogos bem colocou, evitar fazer um debate de teísmo versus racionalismo ou o que seja, mas tentar pensar nas formas assim, se você for por esse caminho, qual é a conclusão, se você for pelo outro, qual é a conclusão, e a conclusão, quando eu penso pelo menos no cenário de Deus, é que eu sou ateu então, mas enfim, se você não consigo conceber a ideia de que você é um ser onipotente, onisciente, onipresente e perfeitamente bom, e aí você, diante do universo do zero, você tendo a opção de criá-lo como você queria, você iria escolher a alternativa em que você cria comida, que já é uma coisa meio pra quê, né? No céu as pessoas vão comer? Não sei, mas enfim, você vai criar uma comida e aí você ainda precisa criar uma comida que ela não só foge de ser comida, como ela ainda sofre terríveis dores ao ser comida. Então é uma coisa que não faz muito sentido para mim com uma perfeição moral, né? Eu acredito que se qualquer ser humano, se algum dia a gente conseguir criar vida em laboratório, se seria considerado moral a gente criar vida para ser comida e que sofra ainda nesse processo. Porque se fosse o contrário, se você tivesse, como no livro do Douglas Adams lá, as vacas que têm o objetivo de vida delas de serem servidas e elas chegam no restaurante para você muito satisfeitas e honradas de estarem sendo servidas e se apresentam, eu sou a vaca que você vai comer daqui a pouquinho. Aí a gente até entenderia, né? Mas não é esse o caso que a gente observa. Então, no cenário em que Deus existe, eu não vejo como a gente deveria não ter nenhum compromisso moral com os animais. E aí o Cogos diz que, não é que a gente não tem nenhum compromisso, a gente tem alguns. Ok, então, de certa forma, ele até concorda comigo em alguma medida. Mas para mim isso já significa que os animais têm alguns direitos, eles têm alguma consideração ética devida a eles, né?
E por fim, ele falou sobre o Descartes. O Descartes eu acho bom de notar, que até uma coisa que eu queria falar há muito tempo já, que o Descartes, ele era o quê? Ele era um cara que era matemático, ele era um cara que era filósofo, né? Então, assim, quantas horas de estudo de comportamento animal o Descartes teve? Provavelmente nenhuma, né? O cara não era etólogo, o cara não era biólogo. E aí ele sai falando, porque os animais são máquinas disso, daquilo. E isso é uma coisa que ficou muito popular. As pessoas têm essa concepção de que os animais são meras máquinas, mero instinto, né? E é uma concepção que evolutivamente ela não faz sentido, porque na evolução a gente não observa nenhum gap, né, nenhum intervalo de habilidades em nada, assim, nunca tem, é um grande problema para a evolução quando você propõe alguma coisa que ela tem um grande vazio entre os indivíduos, entre as espécies. Então não faria sentido só a humanidade sozinha, do nada, ter ali uma habilidade que nenhum outro tem e ninguém sabe de onde veio. Na verdade, quando a gente vai estudando os animais melhor, a gente vai percebendo muitas habilidades que eles têm que são muito parecidas com as nossas. A gente vai percebendo que muitas coisas também em estudos de psicologia que a gente pensava que a gente era super foda e super a gente tivesse habilidades muito além, a gente percebe que elas não são tão assim também, né? E outro problema que acontece também, eu tenho um livro muito interessante do Franz de Waal, que ele é um etólogo, ele nem é vegano, inclusive, então ele é uma boa fonte, e ele fala muito sobre isso, sobre como os nossos testes com os animais são inadequados, né? Então ele pergunta, no momento lá do livro, ele fala: você mandaria uma criança vendada procurar ovos de Páscoa, por exemplo? E aí você concluiria que se ela não achar é porque ela é burra, né? Mas os vários dos testes que são feitos com animais o design dos testes é ruim. Então eles testam, por exemplo, queriam testar se elefantes conseguiam usar ferramentas. Aí eles colocavam o elefante para pegar uma comida usando um graveto. O problema é que o graveto, quando o elefante segurava, bloqueava o nariz dele, né, na tromba dele. Então ele não conseguia sentir o cheiro da comida que ele estava procurando, que é o equivalente do teste ali da criança. Tem outros testes que as pessoas colocam, eles gostam da ideia de manter o animal com fome para poder estimular, né? Mas se você fosse pensar em termos humanos, você faria testes com pessoas deixando elas com fome para ver se elas ficam mais inteligentes, e se elas forem ruins, tiveram uma performance ruim, você concluiria que elas são incapazes. Então, tem essa série de problemas e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso é que, então vamos lá, os pontos que eu falei para a gente não perder. Pelo menos alguma consideração ética, e eu digo ética mesmo, ela é devida aos animais, aos incapazes, a todos esses grupos, e que eles, ao contrário do que o Descartes diz, eles são muito mais habilidosos do que meras máquinas instintivas que não agem e tudo mais. Tá. Fabrício, tem alguns pontos que você falou que precisam necessariamente ser corrigidos. O primeiro é que Deus não criou o mundo da maneira que ele existe hoje. O mundo que existe hoje, onde existe fome, escassez, dor, necessidade de um caçar o outro, de um comer o outro, é culpa do homem. É resultado do pecado original. O mundo não era assim. A morte entrou no mundo por causa do pecado. E o pecado é uma desobediência a Deus. Agora, por que Deus criou o homem sabendo que o homem ia pecar? Porque é aqui que reside a moralidade. A moralidade está em fazer a vontade de Deus. E é disso que emana também os nossos direitos, e é isso que emana os deveres morais de um em relação ao outro. Por isso que a regra de ouro no Evangelho de Mateus é amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O próximo não é um cachorrinho, o próximo é um próximo, um humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, o comportamento do homem em relação à criação é feito para condicionar o homem a ordenar os seus afetos de forma a realmente cumprir essa regra de ouro. Por isso que São Francisco de Assis estabelecia uma forma moral do homem lidar com a criação, sem, entretanto, cair na absurdidade falaciosa dos direitos dos animais. Tanto é que São Francisco de Assis comia carne. Se ele comia carne, ele não estabelecia nenhum direito para os animais de não ser comidos. Ele também não gostava de ratos. Ele dizia que os ratos eram servos do demônio. Enfim, você não está estabelecendo uma relação entre o imperativo moral do homem respeitar a criação e o seu suposto imperativo legal de fazer do animal um sujeito de direito, coisa que ele não é. Agora, você falou uma coisa que eu concordo, só que você depois não conseguiu derivar os corolários disso, que é a natureza do direito. A natureza do direito é, de fato, defender os indefesos. Mas o que você defendeu vai contra isso.
Porque você diz o seguinte, que os animais devem ter alguns direitos. Você não está defendendo aqui, pelo que eu entendi, que os animais tenham todos os direitos, plenos como os tem um ser humano. Mas por que, então, os animais têm que ter direitos, mas menos que o homem? Ele é menos que o homem. Ele é menos capaz de raciocinar a respeito de justiça, de moral, de certo e errado. Talvez seja isso. Bom, eu diria que São Tomás de Aquino é mais capaz de raciocinar sobre moralidade do que um analfabeto qualquer por aí. Isso significa que Santo Tomás de Aquino tem mais direitos que um analfabeto qualquer por aí? De jeito nenhum. Se nós afirmássemos uma absurdidade dessa, nós estamos violando, deturpando a natureza do direito. O direito serve justamente para proteger o mais fraco. Então nós temos que ter um arcabouço jurídico tal que uma pessoa burra, incapaz de argumentar, incapaz de se defender, sem força física, sem riqueza material, realmente possa ter os seus direitos garantidos no mundo onde existam pessoas mais inteligentes, mais fortes e mais ricas. Então não dá para você estabelecer esse degradê de direitos que você estendeu até os animais. Senão nós necessariamente teríamos que assumir que alguns homens têm mais direitos que outros. Já que você está assumindo que algumas espécies têm mais direitos que outras. A única saída para isso é as espécies que conseguem deliberar sobre moral, raciocinar sobre moral, entender o que é o certo e o errado, têm um direito que se estende a todos os membros dessa categoria ontológica. Ou seja, todos os humanos têm direitos. O retardado, o bebê, o moribundo, Santo Tomás de Aquino e um analfabeto. Já os animais, não, nenhum deles, absolutamente nenhum, do chimpanzé à esponja do mar, nenhum deles tem direito de porcaria nenhuma. Existe um teste que é, você citou vários testes aí, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não vou me meter em área que não é a minha, eu não sei pinico de biologia. Biologia não é minha praia. Agora, existe um teste, que é um teste lógico, muito claro, que consegue abarcar a biologia epistemologicamente, que é o teste do filósofo Karl Cohen. Esse teste diz o seguinte: se você consegue fazer uma distinção entre os seus interesses e aquilo que é certo e errado, você pertence a uma espécie que consegue elucubrar sobre moral, que consegue raciocinar sobre moral. Ou seja, ela pertence à esfera moral. Caso contrário... Oh, minha garganta tá um lixo. Ainda bem que fizeram testes com animais e desenvolveram lá o biprofenide, senão tava ferrado. O animal não. O animal ele vai fazer aquilo que... aliás, ele não consegue nem pensar sobre o seu próprio interesse. Ele não sabe o que é do seu interesse. Ele segue instintos bioquímicos. Nem dá para definir o que é o interesse de um animal, já que ele não tem uma finalidade última como tem o homem, né? Mas muito menos fazer essa distinção entre o que é a sua tendência instintiva, o seu apetite ali, e o que é certo e o que é errado. Um animal nunca vai se sacrificar por algo que vai contra a sua natureza imprópria. Já o homem não. Você fala que não existe nenhum grande marco evolutivo? Existe. Você pode dizer que golfinhos e chimpanzés são mais inteligentes que baratas? Ok, concordo. Mas eu diria que chimpanzés e golfinhos estão muito mais próximos de baratas do que o homem de um chimpanzé. Porque o homem é capaz de criar arte, matemática, informática. Ele é capaz de ir para uma morte certa no campo de batalha para defender sua família. Ele é capaz de passar fome para alimentar a família. Ele é capaz de segurar o seu apetite sexual para poder ser fiel à mulher. Ou ele é capaz de, nem isso, ele é capaz do celibato para poder servir a igreja. Que animal passa perto disso? Nenhum. Então existe uma diferença brutal entre o homem e os animais irracionais. Aí você fala, bom, mas e a evolução? Mais uma vez, eu não entendo nada de biologia. Eu não sei se a evolução é verdadeira. Não tenho a menor ideia, também não me interessa. Não é minha praia. Agora, eu posso muito bem ser católico e acreditar em evolução, porque eu não sei que mecanismo Deus usou para chegar ao homem. Pode ser a evolução, pode não ser. O fato é que em algum momento houve uma ruptura. Houve um salto. Esse salto ontológico pode não ser correspondente a um salto evolutivo. Então, um prêmio Nobel de Física pode ter 99% de genes em comuns com um chimpanzé. Mas, pelo amor de Deus, a diferença entre um prêmio Nobel de Física e um chimpanzé é muito mais brutal do que essa diferença genética. Isso pode ser explicado pela alma ou por algum outro fator? Não sei. O fato é que, realmente, homens são bem diferentes de animais.
Agora, outra coisa que você falou, só para voltar naquela discussão do campo moral. Tem um teólogo, você falando aí me lembrou dele, Bernard Haring. Ele disse o seguinte: os seres irracionais, ou seres inanimados, de uma pedra a um golfinho, eles não são dignos do amor que advém da capacidade de retribuir racionalmente esse amor. Então, Deus nos ama, nós amamos a Deus, eu amo meus pais me amam, e são formas de amizade racionais, deliberadas, que os seres inanimados não são capazes. Isso não significa que você vai maltratá-los, odiá-los. Não. Você vai tratá-los com a dignidade de um membro da criação, mas não com este amor, essa caritas, que só pode ser digna dos seres capazes de retribuí-las racionalmente, ou que pertençam a essa categoria ontológica. Porque se o homem foi feito para amar um ao outro, ele não está aqui para dizer que um retardado não é digno de ser amado. Ele pertence à espécie humana. Mas não de extrapolar essa categoria ontológica. Então nós temos que fazer essas distinções ou nós vamos cair num monte de contradições. Vai lá. Muito bem. Tá saindo aqui. Tá dando retorno do seu áudio. Fecha o seu microfone aí. Como é que fecha essa porqueira desse microfone? Tem coisinha aqui, né? Isso. Beleza. Bastante coisa aqui. Bom, o Cocos começou falando sobre o amor ao próximo, né? Eu, de novo, não quero tornar isso um debate de hermenêutica bíblica, mas me parece sempre que o próximo é meio que colocado assim, porque o cara quer defender que direitos são só para humanos, ele fala, o próximo são só humanos. Mas eu realmente não vejo como você possa realmente concluir que, não, só uns aqui e outros não, e você só, inclusive no final ele falou sobre amor àquele que tem capacidade de retribuição. Eu não sou um estudioso da teologia, do que eles pensam sobre o amor e como é que seria o amor divino, mas eu também acho que essa ideia de amor vinculado à capacidade de ser amado de volta não é bem amor, né? É mais um autointeresse, uma reciprocidade, não sei, só ideias aí. Agora, o Coco falou sobre eu não gosto, o São Francisco de Assis não gostava de ratos. Olha, nem eu, assim, eu não gosto de muitos animais. As pessoas pensam que o vegano ele é uma criatura que ele ama todos os bichinhos e que se as baratas andarem nele ele vai achar bonito e tudo mais. Talvez alguns consigam, mas eu, por exemplo, não. Também detesto de muitos bichos. Mas também detesto até muitas pessoas também. Tem pessoas que eu não tolero, acho um saco. E aí uma coisa que o próprio Cogos falou que eu queria retomar justamente com isso, porque ele falou que a moralidade era a capacidade de distinguir entre os seus interesses, né? Então isso tornava você um ser moral. E é justamente esse o argumento em prol dos animais. Você tem que distinguir dos seus interesses e entre o tratamento levando em consideração o outro, né? Porque muitas pessoas, quando elas vão argumentar contra os direitos dos animais, contra as coisas, elas enumeram uma série de complicações práticas, né, da vida. Então, se os animais tivessem direitos, eu não poderia comer carne, mas eu acho muito gostoso e tudo mais, né? Mas é justamente isso que é a moralidade, é você abrir mão de certas coisas em prol dos outros, em prol de respeitar os outros. Um outro ponto aí que o Cogos falou que os humanos são muito diferentes dos animais. Isso é completamente correto, assim, isso está certíssimo. O problema é a ideia que talvez venha do Aristóteles, sei lá, que ele tinha aquela escala natural, e aí ele meio que enfileirava a criação toda como se fosse, né, nós, os homens, aqui eu vou, claro, contradizer tudo que o Cogos falou, porque ele tem essa ideia de que nós somos criação divina, então, mas colocava essa escala como os homens no final, e nós somos os mais tops ali, perde para os anjos e tal, e os outros animais vão sendo classificados para baixo. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Cognição, ela é a transformação mental de inputs sensoriais em conhecimento sobre o ambiente e a aplicação flexível desse conhecimento. Então, a cognição, ela refere-se ao processo de fazer isso, enquanto a inteligência refere-se à habilidade de fazer isso com sucesso. E aí o esquilo, por exemplo, ele é muito bom. Eu até separei esse exemplo porque eu sabia que vinha esse ponto. O esquilo, ele é muito bom na recuperação de nozes escondidas. E tem uns pássaros que são os especialistas mais fodas ainda. Tem um passarinho, que eu só sei o nome aqui em inglês, não vai servir de nada, mas no outono ele armazena mais de 20 mil pinhões lá, sementinhas, em centenas de locais diferentes, distribuídos em muitas milhas quadradas. E aí no inverno ele volta e vai pegando tudo isso, né? E
Hoje eu esqueci onde eu tinha estacionado meu carro. Então, assim, os bichos, a gente não sabe fazer essas coisas que os esquilos fazem porque a gente não precisa. A gente tem outra estratégia de sobrevivência, né? Mas você classificar, ah, não, eles são inferiores, a gente é superior, a gente é uma coisa muito ruim, é muito apoiado em nada, assim, é muito antropocentrismo, é você achar que o homem é o centro da coisa toda, né? E, e basicamente é isso. Vai lá, Cogos. Consegui ligar o microfone. Já tô quase chegando no nível dos esquilos aqui. O esquilo sabe ligar o microfone, Fabretti? Fabretti? Oi. O esquilo sabe ligar o microfone? Então, esse é aquele problema dos testes que não estão, né, adequados para a espécie, né? Eu não consigo ligar essa Você, live, eu vou perder meus direitos aqui, né? Bom, aí que tá. O que você definiu como inteligência não é aquilo que eu defini como inteligência quando eu citei. Eu me refiro aqui à inteligência no sentido escolástico do termo. O que você se referiu aos esquilos que conseguem fazer não sei o que com as nozes, os castores que fazem represas, aquilo é uma habilidade de processamento de dados que um computador tem. Um robô conseguiria fazer isso, talvez até melhor, e o robô está longe de ter direitos. O robô, inclusive, nessa escala ontológica atomista aristotélica, ele está abaixo dos animais. Ele não tem nem a alma sensível. A inteligência que eu me refiro é aquela inteligência que é uma faculdade da alma, capaz de raciocínio, de autoconsciência, de ideias transcendentes e abstratas. Então, essa distinção entre a intelecção abstrata das ideias e a capacidade de processar dados sensíveis, essa distinção vem desde Platão. Os animais não têm essa inteligência da qual se referem os escolásticos. Isso aí é uma faculdade da alma criada à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, isso aí é uma faculdade de Deus, obviamente, dos anjos e demônios e do homem. Só. Os animais não têm isso. Ou seja, só as pessoas têm isso. O teólogo Boécio, ele definia pessoas como uma substância individual de natureza racional. O homem é uma pessoa. O anjo também. Agora, as pessoas têm direitos, porque as pessoas são capazes de inferir injustiças morais e atos nobres e morais, coisa que os animais, aliás, não são. Então, vou dar um exemplo que está na Bíblia. O profeta Natan chegou para o rei Davi, e o Davi, ele tinha roubado a mulher do general Urias. Mandou Urias morrer em batalha e ficou com a mulher dele. Um ato horrível. Aí chegou o Natan e falou assim, rei Davi, o que você acha de um homem que rouba a comida de um pobre para fazer negócio? Aí o rei Davi respondeu, esse homem é um desgraçado, ele tem que morrer. E aí o profeta Natan disse, você é esse homem, você fez isso com a mulher do Urias. Aí percebendo a contradição, uma coisa quase que quinzeliana ali, do rei Davi, ele se arrependeu profundamente do seu ato. Isso é impossível de fazer com animal. Você consegue imaginar alguém fazendo isso com um animal? Animal, você foi lá e matou a zebrinha. O que você acha do animal que vai lá e te come? Não vai raciocinar que ele matou uma zebrinha e que ele, portanto, entrou em contradição performática ao tentar argumentar contra o próprio ato de alguém caçá-lo. Um animal não é capaz de se indignar com uma injustiça. Nós estamos caindo num erro que o Roger Scruton apontou muito bem. Nós estamos antropomorfizando os animais, como se nós vivêssemos num desenho da Disney. E não é assim, os animais não pensam que eles estão certos, que eles estão errados, eles agem instintivamente. Então o pessoal anda vendo muito desenho da Disney na hora de tratar sobre direitos e sobre moral. Não é assim que as coisas funcionam. Outra coisa que você falou ali, agora que eu lembrei. Você disse que o amor que nós devemos a seres capazes de retribuir o amor seria interesse. Não. Porque existe a possibilidade desse amor não ser retribuído. Mas existe a possibilidade de ser. Agora, se você ama uma azeitona, a azeitona eu te garanto que ela não vai retribuir esse amor. Então você está jogando fora as suas energias, amando uma coisa que não vai te amar. O amor não é feito para ser jogado fora. Ele é feito para construir um reino de comunhão caritativo. Se você vai dispensar aos animais o amor que é devido aos homens, você está bem errado. Você está jogando fora. Por isso que você vê aquelas coisas de festa de aniversário pro cachorrinho lá, e o desgraçado que faz isso não visita a avó no asilo. Esse é o resultado da ideia de que animais têm direitos, a ideia moderna. Os doutores da Idade Média devem estar rindo da nossa cara. Tem velório para baleia que encalhou na praia. Ao mesmo tempo, o cara joga futebol do lado do corpo de duas mulheres que morreram no desabamento de uma ponte. Onde que nós vamos parar?
Essa ideia do direito dos animais vem do século XVIII. Já o direito natural, isso aí, todas as civilizações da antiguidade já falavam nisso. China antiga, Grécia antiga. Não é um pouco estranho que o direito natural venha desde os primórdios da história humana, o direito natural dos homens, e esse papo de direito dos animais só tenha vindo no iluminismo? Se ele fosse realmente algo que existe naturalmente, algo intuitivo, algo racional, ele teria surgido antes, eu diria. Se ele só surgiu no século XVIII, é porque ele é artificial. É porque ele não corresponde ao absolutismo moral que permeia a realidade. Vai lá. Olha, esse argumento, na verdade, ele é esse meio apelo à tradição. Eu sei que tu não quis fazer um apelo à tradição, mas ele é ruim porque ele parte de uma visão que é a seguinte: as pessoas têm a impressão de que essa questão dos direitos dos animais, ela meio que surgiu agora, assim, tava tudo certo até então, a gente tinha uma ética muito bem construída e muito tranquila, e aí, de repente, vieram uns malucos aí, bora botar os animais também. Quando, na verdade, é uma questão muito, assim, ela já está na ética desde sempre, que é a questão do direito dos outros. Então a gente já teve em vários estágios da evolução humana, da história humana, épocas assim, você começa desde o mais básico, que é o pessoal chama de fronteira da consciência moral. Então você tinha o mais básico ali, que era o egoísmo. Então eu faço o que eu quiser, tô nem aí. Depois você pode expandir isso para clãs, né, para família, para aqueles indivíduos que estavam ali mais próximos de você. Então, fazer coisas aqui com quem está próximo de mim é errado, mas com as outras tribos, com os outros ali, tô nem aí, faço o que eu quiser, escravizo e não tô nem aí porque eles são o outro, né? Que essa que é a questão, na verdade, dos direitos dos animais, é o direito dos outros, né? E quem são esses outros foi sendo mudado ao longo de muito tempo. Você teve família, você já teve épocas em que a humanidade achava que direitos eram uma coisa baseada em cor, então o branco podia fazer certas coisas e o negro não podia. Você já teve épocas em que essa consciência moral foi da nação, então a nossa nação aqui, as pessoas que vivem nesse pedaço de terra aqui, sobre esse estado de merda aqui, podem fazer o que elas quiserem com todos os outros. Então essa discussão dos direitos dos animais, ela não é uma novidade, ela não é uma invenção que veio perturbar a ética que estava tranquila e resolvida, né? É uma questão do mesmo tipo de todas essas outras. A gente só chegou numa fronteira que agora é a da espécie, né? Eu até queria te fazer uma pergunta que eu esqueci, que era que você falou que macacos jamais teriam direitos. Eu te pergunto, tem alguma habilidade que um macaco poderia desenvolver que você estaria disposto a reconhecer que, opa, não, agora se ele conseguiu fazer isso, ele tem direitos? É uma dúvida sincera, né? Agora, um outro ponto é que, em certos momentos, você falou um argumento que o pessoal vegano chama de capacitismo, que é você falar, a gente tem direitos porque a gente consegue fazer tais coisas e os animais não. E aí você disse que a gente consegue fazer deliberações morais, a gente consegue ter uma inteligência moral. Isso é verdade, a gente consegue, mas o ponto é que os animais, isso também já foi observado em alguns animais, eles têm um senso de reciprocidade e de empatia, né? Então tem testes, por exemplo, isso eu acho sempre muito interessante, como é que os caras fazem o design ali do teste para medir essas coisas. Então tem esse teste que você tem dois macacos e eles precisam puxar alguma coisa que eles querem ali, só que eles só vão conseguir se os dois cooperarem, se os dois fizerem juntos, puxarem. E aí eles testaram várias variações, os dois macacos querendo aquela coisa, ou só um macaco querendo, e aí ele tem que chamar o outro para ajudar ele, mesmo o outro não ganhando nada em troca naquele momento, que ele nem queria aquela coisa, né? Tem estudos que eles fazem porque eles ensinam os macacos a usar moedas, vamos dizer assim. Então tem uma moeda que o macaco, se ele usar, ele ganha comida, e o companheiro dele que está na outra cela ganha também. Se ele usar a outra, só ele ganha. Então, do ponto de vista dele, qualquer coisa que ele fizer, ele ganha comida. Então, você está medindo ali se ele, o quanto ele realmente se importa com o outro. E aí os caras observaram que quando ele... Foram fazendo vários testes. Então, quando ele está vendo o outro, ele tende a dar mais a outra que dá comida para ele também. Se o outro está perturbando ele muito lá no dia, ele dá a que não dá comida para o outro, dá uma punida nele. Então, existe também um senso desse de moralidade, de coisa nos animais. Mas mais importante que isso, que é a ideia que eu acho muito capenga, que é a pessoa dizer assim, nós humanos temos a inteligência moral. E aí ele diz isso, e isso é lindo e é maravilhoso. Para logo em seguida ele dizer, e a gente tem essa inteligência moral, e foda-se os que não têm, a gente vai fazer o que a gente quiser com eles. A conclusão que me parece mais sensata é que, sabendo do certo e do errado, a gente deve respeitar o certo e o errado, inclusive em relação àqueles que não saibam, né? Esse argumento, na forma mais extrema dele, é aquela ideia de que, sei lá, meio Coreia do Norte, assim, aqueles caras que nascem no campo 14, nunca ouviram falar de propriedade, não sabem nada, para eles o mundo todo é um campo de concentração, porque o cara já nasceu lá.
E aí você chegar e falar, se ele não sabe, né, se ele não tá nem aí, eu posso dizer o que eu quiser. É claro que alguém poderia falar que, não, mas essas pessoas, elas têm a dignidade humana, elas teriam a capacidade de saber se forem explicadas e tudo mais. Mas, essencialmente, meio isso. Me parece uma desculpa meio esfarrapada, assim. A gente tem essa habilidade de saber o certo do errado e nós vamos ignorá-la em relação a certo grupo ali, porque sim, né? Mas aí me responde a questão do macaco, se ele teria alguma habilidade que você reconheceria direitos para ele, ou não só o macaco, né? Qualquer animal, na verdade. Liga o microfone. Ligou ou não? Ligou. Ligou? Se o macaco demonstrar a habilidade de abstrair sobre direitos, sobre justiça, e como dizia o próprio Rothbard no artigo dele, reivindicar esses direitos para si, aí talvez fosse o caso de dar direitos para os macacos. Então, se fosse, por exemplo, um macaco que nem o César lá do filme do Planeta dos Macacos, capaz de falar e de fazer abstrações no campo da filosofia moral, aí sim ele teria direitos. Mas está bem longe, né, de ser o caso. Uma coisa que você falou, você fez uma análise ali de que o homem começaria sendo egoísta crasso, uma espécie de em range australopiteca, assim, e depois ele ia expandindo a ideia de atribuir direitos ao seu grupo próximo, numa espécie de expansão concêntrica dos direitos. E não é assim que os antropólogos apontam a evolução desse fenômeno social. Porque se fosse assim, o homem teria morrido antes de começar a brincadeira. Se o homem não tivesse cooperado desde o início com o seu próximo, se ele não tivesse uma empatia com o seu próximo desde o começo, nós não teríamos sobrevivido. Então, é fácil ver que existe ali uma incoerência na sua argumentação. Você disse que o chimpanzé é capaz de ter empatia com o próximo, mas o homem começou não tendo, e que a empatia com o próximo, então, na sua ideia, pelo menos naquilo que você falou, seria um construto social. E não é assim que funciona. Existem vários antropólogos falando sobre isso. Um deles, se não me engano, é o Wagram, alguma coisa assim. Ele fala sobre como o fogo fez com que a civilização surgisse, porque em torno do fogo as famílias se reuniam, famílias que já tinham empatia entre si antes da invenção do fogo. Em torno do fogo eles se reuniam, discutiam ideias, aprimoravam ali os seus arranjos, e com isso a civilização foi se expandindo. Isso não existiria se o homem não tivesse disposto, desde o começo, a repartir esse fogo. Esse tipo de comportamento nós não vemos nos outros animais, porque eles não têm a mesma capacidade que nós. Eles sequer têm uma empatia moral. O que eles têm é uma afinidade bioquímica ou ferormonal, como as abelhas. Não é esse o caso. Agora, você falou que o direito se refere a se preocupar com o direito do próximo, mesmo que eu tenha que me sacrificar. Muito bem, eu adoraria roubar a carteira daquele cara, mas se eu der um tiro nele e pegar a carteira, eu vou estar violando o direito dele, vou me sacrificar e não vou pegar a carteira dele. Mais ou menos isso que você falou. E se eu estendesse isso para árvores? Não vou cortar a coitadinha da árvore para fazer minha casa. Eu não vou capinar o chão para plantar porque eu tenho pena do chão. Seria um absurdo, certo? E os animais, onde estão nisso? Eles são mais comparáveis à terra e à árvore, ou à pedra, ou eles são mais comparáveis a um outro ser humano? Eu diria que eles são mais comparáveis à pedra e à terra e à árvore, porque eles não têm essa consciência moral, nem uma alma criada à imagem e semelhança de Deus, nem são capazes de definir o que é certo e errado, e nem é assim que a natureza foi feita. Aí tem um filósofo chamado John Hospers. Ele fala o seguinte: a natureza é amoral. Pensa. A natureza é amoral. Se você olhar para a selva, se você assistir um programa do Animal Planet, você vai ver que é cão come cão, literalmente. Ninguém tá nem aí para ninguém. Você vê todo tipo de coisas atrozes ali. Atrozes na visão de quem? Para uma aranha que suga as tripas da outra aranha ali, aquilo não é nem certo e errado. Aquilo é aranha, aquilo é a natureza da aranha. Para nós, falamos, ai, que coisa horrível, tadinha da outra aranha. Isso é uma coisa que se passa na mente humana quando ela cria essa fantasia antropomórfica no reino animal. Fora da mente humana não existe nada atroz, não existe nada nobre, não existe nada feio nem bonito. Existe o que está aí. Então, a natureza é a moral. Se a moral não. Se a natureza é a moral, não existia nenhuma moralidade até que o homem surgiu. Ou seja, você não vai achar direito e moralidade flutuando por aí no espaço. Assim como não existe energia, né, como é que é lá? Espaço e tempo não existem sem matéria e energia,
Não existe moralidade e direito sem uma pessoa, uma substância individual com capacidade racional. A partir do momento que ele existe, e ele é capaz de pensar sobre esses direitos, o direito passa a existir pela sua própria natureza. Eu não sou um jus racionalista, sou um jus naturalista, mas isso não é tão relevante assim para o debate. Aí surge aquilo que nós chamamos de civilização. A civilização, ela é construída a partir das relações morais entre os homens que devem ser pautadas pelo amor. Assim você constrói uma verdadeira e sólida civilização. Isso é São João Paulo II. Mas a civilização se comporta de forma diferente do que a natureza. A natureza é amoral. A civilização não. Logo, a moral se refere às relações entre os componentes de uma civilização, que são sujeitos de direito. Inclui todos os homens, inclusive aqueles que individualmente não podem argumentar, os retardados, os fetos, né, suas abortalhas do caramba, os fetos, e assim por diante, mas não o macaco. Porque o macaco pertence ao âmbito da natureza. Aí que entra um negócio muito louco. Se você disser que o homem precisa estender os direitos aos animais, expandir a fronteira da consciência moral, caramba, nós estamos sendo positivistas. Quer dizer que os animais nunca tiveram direitos por trilhões de anos. Aí surge o homem e agora eles têm direito. Então o direito ele não emana da natureza do ser, ele é só uma positivação de um macaquinho pelado que surgiu ali e começou a raciocinar sobre direitos. Nós estamos tirando a nobreza do direito. E no momento em que nós esquecemos da fonte elevadíssima do direito, que é a semelhança com Deus, nós estamos baixando o direito de todo mundo. Então, quando nós elevamos a condição dos animais a uma condição de sujeito de direito, nós não estamos os elevando. Na verdade, nós estamos rebaixando o homem, porque nós estamos rebaixando a fonte de todo o direito. Quer dizer que se a fonte do direito não é mais a elevada natureza humana, é outra coisa, nós estamos bem ferrados, nós estamos colocando nossos direitos em risco. Você citou a Coreia do Norte, né, o Campo 14. Tem um livro que chama Fuga do Campo 14, eu não me lembro o nome do coreaninho que estava lá, mas ele nasceu, ele viveu naquele campo de concentração, ele não se comportou da maneira como você disse. Eu não sei o que se passa fora do mundo. Não. A lei natural está impressa no coração do homem, mesmo dentro do campo 14. E assim ele percebeu a barbárie que se passava dentro desse regime comunista e fugiu e escreveu o livro. No caso dele, deixa eu só te cortar, no caso dele especificamente, ele conta que ele próprio, ele sempre nasceu lá, fez até coisas horríveis lá, tipo denunciar a mãe para os coreanos malditos lá, porque achava que era assim, mas ele conta bom, não li o livro, mas eu vi a entrevista dele, eu acredito que ele não vai ter falado uma coisa na entrevista e outra no livro. Ele disse que ele mesmo nunca tinha pensado, inclusive porque ele achava que o mundo todo eram só outros campos. Foi outro cara que ele teve contato com um cara que era de fora de lá, e aí o cara colocou nele essa ideia de fugir, inclusive esse cara fugiu com ele, só que o cara morreu na fuga e ele conseguiu. Tem alguma passagem, realmente ele tinha uma visão deturpada, mas tem alguma passagem que ele começa a meditar e ele fala da própria consciência, senão as palavras do outro sujeito não teriam efeito, soaria como teoria da conspiração, né? Então, é como nós tentando espalhar o libertarianismo, né? Se as pessoas não tivessem impresso no fundo da alma delas que imposto é roubo, não adiantaria nós falarmos que imposto é roubo, porque eles iam achar que nós somos conspiradores. Então, realmente, a visão dele ficou bem deturpada por estar naquele ambiente maldito lá, mas sem a lei natural, sem uma conversa com a própria consciência, ele não teria ouvido as palavras do cara, né? Então, o homem é mais do que você está falando, Fabrício. Isso não significa que os animais são porcaria, dignos de serem desprezados como cocô. Não. Eles têm uma utilidade, eles servem muito bem à civilização, mas eles não são sujeitos de direito. Aí tinha uma outra pergunta que você tinha me feito aí. Ah, do macaco, né? Eu já respondi. Bom, é isso. Eu já tinha respondido. Tem um problema nesse argumento de que você fala, se a gente estaríamos rebaixando o homem, né? Mas isso é até um negócio que o Luciano Takaki escreveu também há muito tempo, e quando eu li eu falei, mas que absurdo, porque você respeitar o próximo não é se rebaixar, então é um argumento que eu não consigo entender, assim, a pessoa falar, se tivermos que ser legais com os animais, estaríamos rebaixando o homem. Não é, né? Agora, uma coisa que você falou e eu concordo bastante, é que você falou que nós vivemos num universo amoral. Isso aí eu concordo totalmente, e é um dos motivos que eu, pessoalmente, não acredito em Deus, porque eu acho que se a gente vivesse num universo criado por Deus, seria um universo moral, não aconteceriam
Ele não seria simplesmente indiferente assim às coisas, mas enfim. Nós somos então seres morais num universo amoral. E aí essa é a história da humanidade. A gente percebe que a gente consegue perceber certos e errados e ninguém mais se importa. Mas essa é a beleza maior do certo e do errado, é você fazê-lo mesmo que nada mais perceba, né? E eu te pergunto, se você visse um animal sofrendo ali, sei lá, qualquer bicho, eu não vou falar cachorro porque tu não gosta de cachorro, mas pensa um animal qualquer aí sofrendo ali, caiu alguma coisa em cima dele, ele tá preso ali, agonizando. O moral não seria você ir lá e libertá-lo? Ou você passaria só direto e, você fudeu o bichinho ali e foda-se? Eu acredito que o moral seria você ir lá e ajudá-lo, mesmo que ele não possa te retribuir, não vá ser um desenho da Disney, que ele te olha ali com olhinhos brilhantes e faz um obrigado e vai embora. Talvez ele não esteja nem aí. Né? Na prática, a gente sabe que os bichos têm uma certa gratidão, mas mesmo que não tivessem, eu acho que o moral seria você ir lá e ajudá-lo, mesmo a natureza sendo amoral, mesmo a natureza não estando nem aí, né? Uma outra pergunta que eu costumo fazer também, que eu acho que ela ajuda bastante no pensamento ético, que é você imaginar o seguinte: num futuro distante, a humanidade ela conseguiu tecnologia suficiente ali para remover toda a agressão que tem no mundo, né? A fome não é mais um problema, a gente consegue obter a nossa nutrição de alguma forma aí que a gente não precise mais agredir, a gente conseguiu fazer isso inclusive nos animais, e eles não precisam. Se você imaginasse um mundo assim, não sei se é possível, mas se você imaginasse, você iria defender a reinserção da agressão, dessa natureza de volta no mundo? Eu acho que não. Então isso, para mim, pelo menos, essa pergunta, ela me fala muito forte, porque se você tem essa conclusão, você percebe que isso é claramente o ético, você respeitar os animais, as coisas todas. E que a gente teria, se alguma autorização para desrespeitá-los, é por essa contingência de que a gente está num universo amoral e a gente não pode se abster completamente de praticar algumas agressões sem morrer. Mas a conclusão, para mim, é que à medida que a gente vai podendo ter meios que dispensem a agressão a animais, a agressão uns aos outros, a agressão a qualquer um, a gente deveria optar por esse caminho e não defender a reinserção dele, não tentar dizer que arrumar remendos para dizer que não, isso é assim, porque se não fosse, daria errado para a gente e tudo mais. E por fim, você falou sobre cooperação ali. Realmente, o argumento de que o egoísmo seria o inicial, ele não faz muito sentido antropológico. Eu falei mais no aspecto conceitual, né, de que essa fronteira ela pode começar tão pequena quanto o próprio indivíduo. Mas também não é só os humanos que cooperam, né? Essa frase de que o homem é um animal social, algumas pessoas entendem ela como se fosse, o homem, isso aí é o que diferencia ele, quando não é. Tem vários outros animais que são sociais. Tem estudos lá de biológicos que o pessoal ficam se perguntando sobre os olhos de algumas espécies serem juntos, né, um do lado do outro, e algumas espécies que têm olhos, cada um apontando para uma direção diferente. Eles falam que basicamente todos os animais que evoluíram para ter os olhos, os dois na parte da frente da cabeça, são os animais de cooperação, porque isso é vantajoso para eles, para cooperar. E o homem ele não está alheio a essa natureza, então assim, o homem coopera e tudo mais, mas a fronteira moral dele ela já foi menor e foi se expandindo. E aí, por fim, a gente chega na parte que tu falou de expandir direitos. E você falou que seria um positivismo. E eu concordo. Por isso que eu não gosto dessa expressão de estender direitos, como se a gente estivesse fazendo uma graça para os outros. Vamos colocar mais uns aqui, né? Da mesma forma que eu não acredito que quando a gente fala que retardados tenham direitos, eu não acho que a gente esteja estendendo direito para eles. Eu também não acho que a gente esteja estendendo direitos para os animais. Até porque se esse fosse o argumento, se a gente fosse seguir por essa visão ética de que direitos são só positivados, aí é que você não teria mesmo problema nenhum para ter direitos dos animais, porque se humanos inventam direitos, beleza, eu sou humano e estou inventando aqui que eles têm também, então pronto, cumpra-se, né? A discussão para mim que é mais interessante é quando a gente tenta pegar uma moral, uma ética objetiva mesmo, como a gente está fazendo aqui agora. Então, não, assim, eu não defendo essa visão de estender direitos, esse positivismo. Eu acho que a gente tem que estender, se é que se pode dizer estender, é a nossa percepção moral enquanto para os animais também. Então, deixa eu só reforçar a pergunta para não ficar perdida, porque eu falei muito. Mas se você visse um animal sofrendo ali, o moral não seria ajudá-lo ali, aliviar a dor dele? Bom, respondendo a sua pergunta, sim. Vamos supor que eu visse um gatinho, eu gosto muito de gatos, sofrendo. Claro que eu ia ajudar ele. Aliás, eu tive um gato, o Gizmo, e meu pai salvou ele assim. Ele estava na chuva sofrendo e meu pai trouxe ele para casa, nós cuidamos. E isso foi a atitude moral a ser tomada. Agora, imagina se eu visse um animal sofrendo, né?
mas eu tivesse correndo para atender, eu sou médico, estou correndo para atender um paciente que está infartando. Se dane animal, vou salvar o paciente que está infartando. Agora, vamos supor que se eu fosse salvar um paciente que está infartando, eu teria que, por algum motivo, atropelar um animal com o carro. Não seria homicídio? Não seria nenhuma imoralidade? Humans first, como disse o Tibor Machan. Então, mais uma vez, você está falando em moralidade, mas eu acho que o debate aqui tem que ser sobre ética legal. Você não tem nenhuma obrigação legal com os bichos. Você pode ter, quando muito, um dever moral. E realmente não estou defendendo aqui que você seja um sádico, filho da mãe, que deixa o gatinho morrer lá. Mas não existe essa relação necessária entre dever legal e dever moral. Agora, uma coisa que você falou aqui é sobre como é que você falou, tecnologias futuras onde o homem não precise mais agredir nenhum animal. Vamos supor que o cara consiga materializar uma proteína ali com a força da mente dele, ficção científica. Então você está caindo numa armadilha aqui, Fabrício. Você está dizendo que os direitos mudam com o avanço da tecnologia. Animais não tinham direitos, agora que nós podemos viver razoavelmente bem, na sua opinião, nós podemos finalmente ter uma percepção moral mais profunda dos supostos direitos dos animais. Não, aí você está sendo positivista. Eu concordo plenamente com você que nós temos que evitar esse vocabulário de estender direitos, como se direitos fossem políticas públicas. Isso é coisa de positivista, aí eu concordo com você. Mas quando você defende os direitos dos animais, você vai necessariamente cair numa armadilha. Porque todo mundo há de convir que não dá para o homem sobreviver sem agredir animais. Uma plantação mata animais. O homem precisava matar animais para fazer as peles, para sobreviver ao frio. Aí quando o homem consegue a tecnologia, os direitos mudam. A essência do universo muda? Não. Se nós assumíssemos que muda, nós estaríamos sendo positivistas tecnológicos. E não é assim. Eu sou contra o aborto e sempre serei contra o aborto. Haja tecnologias de incubadores artificiais ou não, eu sou contra o aborto porque o bebê tem direito natural, acabou. Então esse é o grande ponto. Senão, você vai cair em arbitrariedades aqui. Como é que você vai definir o quanto de nível razoável de vida é suficiente para nós finalmente reconhecermos os direitos X, Y, Z? Os humanos têm desejos. Alguns desejos são mais elevados e nobres que outros, mas fazem parte da liberdade humana. De forma que, embora o desejo de se alimentar, de alimentar a família, seja mais elevado e nobre do que o desejo de usar um casaco de pele bonito, a mulher lá tem todo o direito de usar o casaco de pele dela. Quem somos nós, que tipo de ditadores somos nós, para proibir isso? Aí é aquilo que eu falei, você vai estar reduzindo os direitos humanos. E aí você vai criar conflitos internos dentro da espécie humana que são completamente dispensáveis, né? E pensa pelo lado ecológico. Não vamos mais falar em moralidade, em Deus, vamos falar em ecologia. As espécies procuram sobreviver. As espécies estão sujeitas a extinções em massa. O homem é uma espécie. Eu não sei quanto tempo ele vai durar. Existem filtros evolutivos, não sabemos se nós já passamos ou se vamos passar ainda. Eu acho muito temerário ficar usando a nossa energia orgânica para subsidiar outras espécies e ainda por cima gerar conflitos internos. Nós vamos brigar entre nós por causa de outros animais? Não. Isso é completamente irracional do ponto de vista ecológico. E do ponto de vista moral, você precisa assumir uma posição, Fabrício. Ou o universo é amoral, ou a moralidade existe em algum âmbito. Eu digo que ela existe em um âmbito fora da natureza. Ela existe no âmbito do homem, da civilização. Aí que eu faço uma distinção que você não fez. Você falou em cooperação entre os animais. A cooperação entre os animais é uma cooperação biológica, instintiva. Eu não estou me referindo aqui à cooperação moral, à cooperação caritativa. Aquela consciência moral que faz o homem cooperar com o outro, a despeito das suas próprias inclinações naturais, a despeito dos seus próprios apetites. Eu não estou com a menor vontade de colaborar, eu quero que se dane, mas eu vou colaborar por um imperativo moral. Isso só o homem tem. Isso nenhum animal tem. Agora, uma coisa interessante é o que o Papa Pio IX falou. Lá na época dele, século XIX, tinha os malucos lá do PETA da época, que queriam criar um negócio de proteção dos animais. O Pio IX não torturava gatinhos. Ele gostava de animais. Mas ele falou, nós não podemos aceitar que vocês criem essa associação de proteção dos animais, porque isso significa que o homem vai ter deveres, duties, passivos, em relação a espécies inferiores.
E isso é uma inversão da ordem, da hierarquia ontológica do universo. Se nós não podemos admitir que o homem tenha deveres com animais, deveres legais, deveres que vão cercear a sua liberdade. O que o homem tem de dever com os animais não é pelos animais, mas é por amor à criação divina e para exercitar o afeto com os outros homens. Nós não podemos destruir a natureza, senão nós vamos prejudicar os nossos irmãos homens. É isso que o Papa falou. Agora, cercear a liberdade humana, atribuindo direitos legais a bicho, isso é inaceitável do ponto de vista moral. E aí entra mais uma coisa. O homem tem uma finalidade em si próprio. Qual é a finalidade dos animais? A finalidade dos animais é servir ao homem. Eles não têm uma finalidade em si própria. A existência ou não de animais não mudaria nada no universo se não existisse o homem para atribuir-lhes uma função. É aí que o Nozick fala que os animais não pertencem à comunidade moral. E o Aristóteles vai mais longe. O Aristóteles ele fala o seguinte: para você entender as virtudes éticas, o Aristóteles não chegou nisso, mas os escolásticos chegaram na virtude da justiça, que é uma virtude cardinal. Nós precisamos de uma sabedoria prática. Essa sabedoria prática decorre da capacidade intelectual de entender a finalidade dos objetos que nos cercam. Os animais têm isso. Eles conseguem entender uma finalidade última para tudo aquilo que compõe o rol das suas ações, ou eles vão levando a vida deles com a barriga? É isso que o animal faz. Então, como eles podem entender uma suposta natureza ética deles mesmos? Eles não sabem nem o que eles estão fazendo. O homem sabe. O homem sabe, olha, eu estou fazendo isso, para poder me levar moralmente, a crescer no amor, crescer na comunhão com Deus, crescer com a minha própria consciência moral, usando os objetos como meios. Por isso que o homem é uma finalidade em si própria. Por isso que ele tem direitos e o animal não. Isso. Esses argumentos de finalidades do homem, dos animais, eles seriam muito bons se o próprio criador viesse aqui e me contasse, realmente, eu criei vocês para isso, criei isso aqui para aquilo e tudo mais. Porque sem Deus vir confirmar, e aí eu realmente não tenho como levar muito em conta isso, porque como é que eu vou saber a diferença entre um argumento que alguém descobriu as finalidades últimas da natureza, ou alguém que está inventando uma finalidade última que saiu da cabeça dele e não tem nada disso na natureza, né? Agora, quando eu falei na questão da tecnologia, não é uma questão de que relação entre a tecnologia, os direitos estariam mudando conforme a tecnologia. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu disse é que a tecnologia ela vai nos retirando desculpas e justificativas para a gente continuar praticando certas agressões. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que nós somos seres utilitários. Eu não digo que utilitário no sentido de utilitarismo, mas eu digo no sentido da utilidade do Mises, por exemplo, que é a gente estar orientado à utilidade. E nós somos seres orientados à utilidade, tentando falar de éticas e de morais que são absolutas e objetivas e não importam-se com utilitarismo e tudo mais. Então, inevitavelmente, a gente pode chegar em certas conclusões que são contra coisas que seriam, a princípio, mais útil para a gente, né? Então, o que eu disse, a tecnologia é isso, que ela vai tirando essas desculpas. Então, a gente poderia ter uma premissa ali, uma premissa sobrevivencialista, que ela está até presente no raciocínio ético, independente de questão de animais, que é, se você precisar fazer alguma coisa para sobreviver, você está meio desculpado ali. Então, se tiver duas pessoas brigando por uma boia, ali um salva-vidas, que só pode suportar uma, se as duas pegarem, elas vão afundar. Se você tirasse o cara que tá ali com a boia, a princípio não seria uma coisa tão mal assim, porque afinal é a sobrevivência, né? A gente está orientado à sobrevivência. Então não foi isso que eu quis dizer de direitos mudarem conforme a tecnologia. O que eu estou dizendo é justamente que a conclusão ética, ela é uma, única, e ela não pode ficar dependendo de tecnologia. E a conclusão que eu acredito que é essa dos direitos dos animais. Sobre a moralidade aí, eu acredito que ela existe. Eu realmente não sei, não posso te dar certeza se ela é um fenômeno, uma coisa que a gente inventa, ou uma coisa que está na natureza. Mas o que eu falei é que, de qualquer forma, a natureza em si, ela é amoral, isso é as entidades que compõem a natureza, elas não sabem sobre moral. Mas nós que sabemos, isso não parece uma desculpa boa o bastante para você falar, não, eles não sabem, então vou fazer o que eu quiser com eles. Porque, como a gente sabe, existem muitos humanos, os próprios humanos, que não sabem também.
de muita coisa, e nem por isso a gente vai defender que a gente pode fazer o que a gente quiser com eles, né? Qualquer outra coisa que eu queria falar? Teve um ponto que você falou que eu achei muito bom, que é a questão da obrigação legal. Eu não estou defendendo aqui, pelo menos por enquanto eu não pensei sobre isso, sobre o que você seria exigível em termos de tribunais e de justiça e de tudo mais, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, matar um gorila, a gente deveria levar isso para um tribunal? Eu não sei, né? A questão, porque o direito penal, pelo menos para mim, ele é uma coisa, ele é realmente orientado à utilidade. A gente pune por finalidades de coesão social, para manter as coisas ordenadas e tudo mais. E aí eu queria levantar esse ponto porque muitas pessoas querem negar direitos animais levantando esse tipo de pergunta, que é a pergunta, talvez a número 1 aí de perguntas que as pessoas fazem, que é: então eu vou levar leões a tribunais? Né? Não, você não vai levar leões a tribunais pelo mesmo motivo que você não vai levar velhinhos senis, talvez, a um tribunal, um retardado a um tribunal. Você até pode levar ele ali, fazer um julgamento pro forma e avaliar alguma coisa, mas não tem muito sentido em você punir esses indivíduos com aquela punição de mandar para cadeia, para ele repensar a sua vida e não sei o quê, porque esses seres todos, os incapazes, eles simplesmente, isso não vai fazer diferença para eles não são capazes disso, né? Mas você ainda pode afastá-los do convívio para proteger os demais, né? Que é a mesma coisa que acredito que todo vegano diga. Nenhum vegano disse que você tem que ir lá na selva e se o leão for te matar, você tem que dizer, tudo bem, pode me matar. Não, a legítima defesa não deixa de existir. Né? O ponto principal é que você não deveria ir lá e iniciar agressão contra o bicho, né? E por mais que a gente pense nesses cenários de no meio da selva, não sei o quê, já não é assim que a gente vive, já não é assim que. Esse não é um tipo de situação que a gente encontra o tempo todo, a gente já superou isso. Então, na prática, o que a gente tem feito hoje em dia é a gente ir lá e iniciar agressão contra os bichos que de outra forma nem fariam, né? E por fim, tem o dilema moral que você propôs aí, se você tivesse que sacrificar um cachorro para salvar uma pessoa. Realmente, provavelmente a maior parte das pessoas responderia que vai sacrificar o cachorro. Mas você também teria outros cenários complicados disso. Você sacrificaria sua mãe para salvar um desconhecido? Você sacrificaria 3 pessoas para salvar uma? Você, né, usa aqueles exemplos do trolley problem lá, você empurraria o gordo para parar um trem para salvar pessoas? Então, são muitos problemas esses, realmente. E eles existem independente de animais terem direitos ou não. Assim, você empurraria um retardado para salvar uma pessoa sã, não sei. Então, são problemas que eu acho que não servem para a gente usar como balizador para descobrir quem tem direito ou quem não tem. São só situações de merda que acontecem num universo que é amoral, que não tá nem aí para essas coisas e nos coloca esse tipo de situação absurda. E é isso. Brete, tá ouvindo? Alô? Alô? Oi, tô ouvindo. Por que o problema do trolley é um problema? O problema do trolley é um problema porque ele lida com humanos. Então, as diversas situações, se o cara estava andando no trilho errado, se o cara é gordo, são problemas porque nós sabemos que os humanos têm direitos naturais. Por que um problema do trolley atropelar um cachorro, atropelar um humano, não é um problema, a não ser que você seja um psicopata do peito? Porque não é um problema mesmo. O cachorro não tem direitos. Ontologicamente, qualquer homem é superior a qualquer cachorro. Então, não existiria aí um dilema moral nessa situação. O dilema moral se dá quando tem um gordo e uma velha, esse tipo de coisa. Agora, tem algumas coisas que eu preciso aparar umas arestas aqui. Por exemplo, você fala que não existe aquilo ao qual me refiro, que é a necessidade de ter amor com o próximo, mas não com o animal, seria um interesse. Então, o universo é moral, as pessoas só são interesseiras. Não é verdade, mas ao mesmo tempo, o homem é um animal interesseiro, porque o homem não é capaz de caridade pura. Só é capaz de caridade pura Deus, que nos criou sem precisar de nós, já que Deus é autossuficiente. Aqui na Terra não tem caridade pura, mas existe a capacidade de crescer na caridade. Crescer na caridade tendo uma finalidade, elevando aquele que é uma finalidade em si mesmo, que é o homem. Já os animais, e isso Santo Tomás de Aquino deixa muito claro, são meios. Eles são meios dotados de uma alma sensível. Então é claro que você precisa ter algum cuidado no uso desses meios, e isso é um imperativo moral, não um imperativo legal. Mas eles não são dotados de direito pelo seguinte:
São Tomás de Aquino, mais uma vez, explica isso. O homem tem uma finalidade na Terra, que é crescer na caridade com o próximo, sendo que a civilização humana cresce inteira na caridade. Já houve santos que disseram ou todos serão salvos ou nenhum será salvo. Não sei até que ponto isso está certo. Mas a finalidade do homem está intrínseca à civilização. Fora da civilização, nós não poderíamos falar nesse exercício de alteridade. Pelo menos não como um imperativo moral. Seria no máximo um imperativo técnico. Aí que entra o padre Gautier. Ele fala na metafísica da finalidade. É dessa metafísica da finalidade que emanam os direitos. O outro, o próximo, um ser humano, ele não está aí para ser usado como meio. Ele não está aí para ser objetificado. É assim que nós devemos pautar as relações humanas na construção de uma civilização. Mas se você negar isso em relação aos animais, mais uma vez, você vai negar o próprio processo civilizatório e aí você está negando tudo que eu falei até agora, que é a finalidade do homem crescer no amor e construir uma civilização. Porque se o homem não usar o animal como meio, isso não é possível. Não vai haver agricultura, não vai haver moradia, não vai haver nada. Então o homem é obrigado, moralmente inclusive, a usar os animais como meios. Se os animais são meios, eles não são finalidades em si próprias. Logicamente, são duas coisas excludentes. Ou é finalidade em si próprio, ou é meio. E nós sabemos, através de testes práticos, através de exercícios de meditação moral, que os animais não se encaixam na categoria de finalidades em si própria, e sim na categoria de meios. É a partir do momento em que nós percebemos que existem verdades nômicas, verdades que não dependem de acidentes, verdades que não dependem de situações transitórias, que nós vemos que as coisas possuem sim uma essência ontológica. E se os animais devem ser usados como meios, não é da essência dos animais ter direitos, é da essência do homem ter direitos. Nós invadimos os habitats dos animais o tempo inteiro, Fabrício. Poxa, pensa bem, você é libertário, eu também sou libertário. Nós sabemos que a terra pertence ao primeiro neguinho que usou a terra. Nós sabemos que os americanos foram criminosos em tomar a terra dos índios. Agora, pensa no homem. O homem nasceu lá na África, em algum lugar da África. Se expandiu, construiu cidades e impérios em outros lugares que não a África. Se os animais tivessem direito, nós seríamos todos invasores. Nós não poderíamos montar uma casinha na árvore sem desalojar um passarinho que está lá. Então, do ponto de vista libertário, o que nós teríamos que fazer? Restituir os animais? Os animais têm homestead do uso da terra? Lembrando que o homem surgiu há 250 mil anos. Quer dizer que todas as espécies que estavam aqui antes de 250 mil anos atrás, elas não podem ser desalojadas. Eu não posso fazer minha cidade. Não posso fazer minha fazenda. Isso é absurdo. Isso é completamente contra o processo civilizatório e a finalidade do homem, que é construir um mundo aprazível para o outro homem por amor. Né? Outra coisa, tem um maluco, um filósofo chamado Neil Schumann, e ele estabeleceu um teste lógico muito simples, que basicamente ele refuta os direitos dos animais de uma maneira muito singela. Se nós não somos melhores que os animais, se nós não temos direito de usar os animais como meios, por que nós deveríamos ser diferentes deles em relação a isso? Vamos agir de forma amoral também. Vamos comer os animais sem se preocupar com o bem-estar deles. Afinal, é tudo a mesma porcaria. Nós somos todos máquinas biológicas no universo amoral. Mas não é bem assim, né? Nós somos seres morais, nós podemos abstrair sobre direitos. Então, por que não assumir de uma vez que nós somos superiores? Eu assumo, eu sou um discriminador pró-humano, como dizia o Walter Bloch. E é só um homem capaz de perceber a sua própria superioridade em relação às outras espécies. Só esse homem é capaz de ter alguma consideração moral com o gatinho que está doente. Aí, nós vamos ter alguma compaixão pelos animais se nós assumirmos a nossa superioridade moral. Do contrário, como eu disse, nós vamos rebaixar o homem. Do contrário, você vai relativizar os direitos e os princípios. Bom, tudo bem, animais têm direito, mas vamos agredir só um pouquinho até desenvolver uma tecnologia X. Aí sim, que vai ser tudo relativizado. Essa pergunta dele eu devolveria, na verdade, da mesma forma, que é se a gente tratar mal os animais, ignorando a moralidade, então como é que a gente é melhor? A gente acabou de... Né, inclusive tem um episódio do Rick and Morty
que acontece exatamente isso, né? O cachorrinho lá, eles dão um capacete que ele fica super inteligente, e aí no final é dada uma escolha moral lá pro cachorro, e aí o outro cachorro fala, mas você vai perdoá-los? Você vai deixar? E ele fala, sim, porque nós somos melhores que eles. Então eu devolveria essa pergunta, que é até muito boa aí que o cara fez, mas eu devolveria da mesma forma. Se ele tá dizendo que a gente é superior porque somos morais, e se a gente não praticar a moralidade que nos torna superiores, segundo ele, então que a gente é superior em quê? Não é, a gente é a mesma coisa que eles. Então, e aí para mim isso é um argumento justamente pró, né, a moralidade. E aí a gente começa com argumentos do tipo, as coisas são do primeiro que usou, né? Mas aí se você logo em seguida emenda, é o do primeiro que usou, desde que seja da minha espécie, para mim, você que está relativizando, você está criando, a regra absoluta, né? Como o Hope lá propôs, a regra inegável, ninguém consegue negar essa regra, é que é do primeiro que usou. Aí o bicho lá usou, foda-se, não, é do primeiro que usar, mas só entre a gente. Então, para mim, isso você está dando uma interpretação totalmente subjetiva para uma coisa que era para ser supostamente objetiva, né? Então, a gente poderia questionar, tem um monte de problemas práticos na ideia de que animais têm um direito. Quanto mais você estiver disposto a respeitar os direitos, mais problemas vão surgir, porque a gente criou um estilo de vida baseado em não se importar com os animais, em subjugar eles. Então é claro que várias e várias coisas que a gente faz, a gente teria que deixar de fazer, né? O argumento do vegano aqui não é um argumento de comodidade. Aí, gente, vai ser moleza. É um argumento de ética, né? Embora existam muitos veganos que entram mais nessa questão e propõem soluções e como é que as coisas poderiam ser. Tem inclusive um livro da Liari Kiff, que ele chama inclusive O Mito Vegetariano. Ela é uma ex-vegana, daqueles bem estritos mesmo, não comia nada de animal, nada. E aí ela escreveu esse livro e ela ataca tanto o veganismo quanto a indústria da carne que a gente tem hoje em dia, né? E ela ataca também a ideia da agricultura. Por quê? Porque ela diz, eu já não sei, mas para quem quiser pesquisar mais e tudo mais, ela diz que a agricultura, na verdade, ela não tem nada de civilizacional, ela é terrível, ela vai nos levar a um caos, porque a gente produz recursos de uma forma que não é sustentável, né? E aqui não é nem um argumento assim, de eco chato e tudo mais, é um argumento até bem de vamos manter a civilização, né? Então ela fala, pô, a forma mais sensata de produzir a agricultura, segundo ela, foi a pior coisa que aconteceu. A gente teria que produzir uma coisa de forma que levasse em conta o que cresce onde eu vivo ali, o que eu realmente posso obter da natureza sem exaurir o solo, que é o que a agricultura faz, segundo ela. Então a gente tem esse argumento, que é o que eu acho o grande problema desses argumentos de finalidade dos homens e tudo mais, que é o primeiro, a gente não sabe, a gente nunca vai conseguir separar quem é que está inventando finalidades de quem é que realmente descobriu as finalidades. E o segundo problema é justamente esse, assim, existem questões aí de que, na verdade, a forma como a gente está vivendo atualmente, que é uma forma que as pessoas que querem atacar os direitos dos animais sempre elencam, né, que eles falam, se eles tiverem direitos, as coisas não vão poder ser assim. E é questionável até se a forma como as coisas são, realmente ela é boa para nós e tudo mais. Então tem um ponto aí para quem quiser pesquisar, se quiser ver também isso, que tem toda essa questão. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa. Vai lá, você quer. Acho que já deu também 1 hora de debate, acho que a gente pode encerrar. Acho que foi até um debate bem proveitoso. Até achei que não fosse ser tão bom, mas foi até bacana. Então, se você quiser fazer considerações finais ou quiser responder mais alguma coisa aí, fica à vontade. Tá, Fabrício, vamos fazer assim, eu vou falar mais um pouco e fazer considerações finais, aí você termina e nós terminamos o debate, que eu gostei muito também. Foi de alto nível. Tá? Alô? Beleza, vai lá. Bom, fala para essa feminista aí, que não gosta de agricultura, que se ela mexer com meus abacates, meu amiguinho, ela vai ver meu outro lado, que não é nem um pouco caritativo. Don't tread on my avocados, feminazi. Ela só vai gerar mais conflitos humanos. Ela está falando tanto em, olha, a agricultura é um sistema que exaure o solo, etc. Isso é um problema técnico. Na Idade Média, os caras já inventaram aqueles rotation crops, né? Divide o terreno lá, o feudo em 3 partes, você planta aqui, depois planta ali. O homem sabe muito bem lidar com isso. O que nós não sabemos lidar é com os problemas, os conflitos morais que emergem com a escassez. Então, se nós adotarmos essa ideia dos veganos aí, do pessoal dos direitos dos animais, nós vamos começar a ter problema com escassez de comida,
E aí ninguém vai começar a brigar com o outro. Aí sim nós vamos ter conflitos morais sérios. Aí nós vamos ter um modelo que não se adapta à natureza do homem. E vai exaurir a própria civilização e até exaurir a nossa capacidade de desenvolver inovações técnicas para lidar com problemas do solo. Então, o direito dos animais, no final das contas, é aquilo, né? É muito bonitinho falar que todo mundo tem direitos, assim como é muito bonitinho falar que todo mundo deve ter educação e saúde, transporte e salário mínimo. Mas de onde vem isso? Isso é essa supply view, essa abordagem do lado do supply, ninguém vê. Então, realmente, eu concordo com você, Fabretti, que quando você fala em direitos, você está impondo um dever, um burden, a todos os outros de respeitar esse direito. Até mesmo se você não fizer nada, você está tendo aí um passivo, que é a perda do respeito com o direito no momento em que ninguém cumpre mesmo. Aquilo que o Sêneca falava, né? O Sêneca ou Montesquieu, que as leis desnecessárias fazem perder o respeito pelas leis necessárias. Então tem que tomar muito cuidado com direitos. Se os direitos não existem, a natureza é amoral, o homem vem a existir e fala em direitos, isso não significa que nós vamos agora perceber direitos dos animais. Pelo contrário, agora que o homem existe, direitos dos animais é algo mais absurdo ainda do que no mundo sem a humanidade. Porque isso significa agredir o humano, impor deveres ao humano que vão tolher a sua liberdade. Então, não estou falando aqui para que é bonito torturar animal. Já falei, Catecismo da Igreja Católica, minha primeira frase no debate aqui. Nós temos, sim, um dever moral na maneira como nós tratamos com os animais com a criação. Agora, impor um dever legal é agredir o humano. A mulher não pode usar casaco de pele, você vai fazer o quê? Vai agredir ela? Você vai matar um caçador? Você vai prender o Ted Nugent, que é um grande caçador? Você vai fazer igual aqueles malucos lá que ficam xingando a coitada que posta uma foto de uma caça lá na África? Isso é agredir o humano. Isso é imoral. Isso é antiético. Isso é pecado. Outra coisa. Minha garganta tá péssima. Uma hora falando. Direitos. A função do direito é uma função muito séria de estabelecer um arcabouço jurídico estável e objetivo. Eu estou sendo objetivo. Porque o que eu estou dizendo é o seguinte: os humanos, como categoria ontológica, são capazes de fazer abstrações e considerações morais. Agora, julgar qual indivíduo tem essa capacidade, qual não tem, aquele lá é retardado demais, aquele é novo demais, aquele é senil demais, isso seria arbitrário. Então, um arcabouço jurídico, se ele tem a função de ter estabilidade e objetividade, ele precisa né? Ele precisa perceber que toda a categoria ontológica humana tem esse direito. Humanos têm 2 braços. E se o cara perdeu um braço ou nasceu sem um braço? Ele é humano. Ele é um humano com uma anomalia. Mas faz parte da potencialidade, no mínimo da potencialidade do homem, aferir direitos. O feto, ele tem uma racionalidade em potencial. Um cara que é completamente retardado, ele tem uma racionalidade em potencial que nunca vai virar ato nessa vida, mas vai virar na próxima, né? No pós-morte. Então, os direitos se estendem em toda a categoria dos homens. Os animais não. Se nós formos estender para os animais, ou melhor, se nós cairmos nessa falácia, como eu disse, primeiro nós vamos agredir os humanos. Segundo, nós vamos ter os animais como uma finalidade intrínseca, coisa que eles não têm, já que é da natureza dos animais ser meio. Os animais encaram a si próprios, se eles pudessem se encarar, né? Mas, se nós fôssemos antropomorfizar, um animal encararia o outro como meio. O leão come a zebra, ele não está nem aí para o bem-estar da zebra. É da natureza deles. O estilo de vida que nós criamos não é um estilo de vida que nós inventamos. É da nossa natureza usar os animais, usar os recursos naturais. Os problemas práticos que surgiriam se nós praticáramos os direitos dos animais só provam o meu ponto. Esses problemas práticos que são contra a natureza humana e contra a natureza da civilização demonstram que nós estamos errados em achar que animais têm direitos, porque pela própria intelecção das coisas práticas fica fácil perceber que seria um absurdo, que violaria o direito e a essência de tudo o que é humano e civilizado. Então, para terminar, eu gostaria de agradecer a paciência de todos e agradecer ao Fabretti pelo debate de alto nível. E é isso. Aí é com você as considerações finais. Beleza, vou terminar aqui então.
Vamos lá, esse argumento, esse último, das coisas práticas, eu acho que isso é interessante, porque cada um, dependendo da sua visão, vê o mesmo argumento e vê como duas conclusões bastante diferentes, e não tem resposta, né? Cada um que assistiu vai ver o que ele acha mais. Mas o argumento das coisas práticas, para mim, ele é ruim como balizador ético, como você propôs, justamente porque as coisas práticas são contingentes, né? Talvez tenha havido uma época em que andar de cavalo era indispensável, mas aí o homem criou o carro, e hoje em dia ninguém precisa, não tem necessidade mais de usar. Então o cara poderia, no século passado aí, dizer, vejam, se nós respeitássemos os animais, as coisas seriam muito ruins. Então essa necessidade prática nos aponta que o caminho é não ter direitos dos animais, né? E o que ele ia falar hoje? Que ninguém precisa mais de cavalo, que na verdade quem anda de cavalo, pelo menos na maior parte das situações, e cada vez mais, é uma estupidez, né? E é o problema que eu vejo também eternamente com o argumento divino, né? Assim, por mais que o Kogos acredite, eu entendo que, do ponto de vista dele, se eu acreditasse, eu também faria todos os argumentos baseados em Deus, porque, né, afinal de contas, faz todo sentido, mas eu não entendo isso, porque o cara cria, se Deus fosse criar realmente, não, os animais são meio para o nosso transporte, né? Que design perfeito é esse que a gente já conseguiu criar meios de transporte muito superiores, a ponto do cavalo ter se tornado obsoleto, né? Uh, Tem uma questão também que volta naquela que os veganos chamam de capacitismo, que é a parte da racionalidade, né? Então as pessoas, esse é um argumento que eu quero responder, não porque o Kogos não usou tanto ele no debate, mas as pessoas sempre usam, que é a ideia de que os direitos são para aqueles que são racionais. E aí a resposta óbvia é, tá, mas e o retardado que não é racional? Aí ele sempre fala, não, mas é porque ele tem a potencialidade, né? Ele não é, mas é por um acidente e tudo mais. Mas é um remendo muito fraco, né? Porque se você define que a racionalidade, que é importante, você tem que ter ela para poder ter direitos, que ela desempenha algum papel, né? E aí o cara não tem, a conclusão é que ele não tem direito. Mas ele poderia ter. Beleza, quando ele tiver, a gente respeita ele. Enquanto ele não tem, a gente não respeita, né? A conclusão para mim seria essa. Não tem por que fazer agora sim seria né, dar uma estendida, fazer uma graça temporal ali. Ele não tem ainda, mas daqui a pouquinho ele vai ter, né, que é o argumento que as abortistas usam. Até o tanto lá ele não tem, mas aí então pode, né? Então eu acho também um argumento fraco por causa disso. O que mais que eu tinha anotado aqui? Tem uma coisa que eu tinha esquecido de falar também, que era a comparação entre, Cocos perguntou se animais estariam mais perto de árvores, ou de terra, ou de humanos, né? Esse é um problema daquela essa ideia de colocar tudo numa escala, né? Então o homem está lá na frente e aí vem os seres inferiores, numerados, enfileirados. Eu não creio que seja assim, não creio que essa seja uma visão verdadeira que realmente reflita as coisas. E eu acho que com certeza os animais estão mais próximos dos humanos, né? É evidente que eles estão muito mais perto dos humanos do que de objetos inanimados. Eles só vão estar longe se você escolher como critério essa ideia de uma dignidade intrínseca que, de novo, pressupõe uma finalidade de um ser que, infelizmente, ele não aparece aqui para confirmar para a gente. Então, não dá para levar muito em conta esse, esse argumento. E, por fim, Cocos falou da pessoa que estaria usando um casaco de pele, né? E aí, o que você faria? Você estaria agredindo essa pessoa? Sim, você estaria agredindo a pessoa. Agora, a questão é que, assim, a gente tem que diferenciar entre coisas que são absolutamente necessárias e coisas que são absolutamente contingentes, né? Então, porque a pessoa fala como se fosse uma coisa inevitável usar casacos de pele, né? Eu não conheço ninguém que tem casaco de pele, ninguém está morrendo por causa disso. Então, tem certas coisas que são plenamente evitáveis, né? A gente não quer evitar por preguiça, por falta daquilo que é justamente colocar os seus interesses um pouco a mais em cima dos outros. E aí, por fim, o Cocos falou de se os animais pudessem, até eles saberiam que são meios. Eu discordo totalmente, porque naquilo que os animais já conseguem saber, eles se recusam a ser tratados como meios, né? A zebra não fica lá tranquilona esperando pro leão, beleza, eu sou o meio mesmo, né? E eu tenho certeza que quanto mais ela soubesse, menos ela estaria disposta a isso. E do que ela já sabe, ela já demonstra que ela não está disposta, né? Nenhum animal, nem os que os humanos capturam e confinam para poder produzir e tudo mais, tão logo eles percebam que eles vão se dar mal ali, eles tentam resistir com todas as forças que eles têm, eles tentam escapar. Então eu discordo totalmente de que animais sejam meros meios e que até eles sabem disso ou saberiam se pudessem saber. Eu acho que muito pelo contrário, tudo que eles já demonstraram pra gente, do que eles conseguem comunicar,
a gente já percebeu que eles não estão muito afim disso e que eles fogem tanto quanto possível, né? Assim como a gente também. A gente, em muitos aspectos, nós somos todos muito parecidos. E por fim, assim, o que eu queria terminar dizendo é que existem, assim, a gente tem que saber separar entre coisas que são cômodas e coisas que são verdadeiras, né? Então, eu não discordo de nenhum cara que diga que direitos dos animais são um saco. Eu concordo totalmente, assim, seriam vários problemas e várias coisas muito enjoadas que a gente teria que adaptar para poder respeitá-los. Mas eu disputo fortemente a ideia de que, não, só por isso, então, eles não têm. Então, beleza, concluímos aqui que eles não têm, né? E é basicamente isso. Então, eu queria também agradecer o debate. Eu acho que foi até bastante bacana. Deixa eu ver se não tem nenhuma pergunta maneira aqui também que o pessoal estejam querendo fazer. Tem perguntas de altíssimo nível aqui, muito bom. Não, então, tá bom, pessoal, é isso. Muito obrigado, Cogos. Obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Vou encerrar aqui. Obrigado.